Entrar na mensagem então dessa noite. Terceira mensagem em Oséias, se não me engano, né? Porque teve uma mensagem que nós pregamos primeira parte, segunda parte. Então eu estou achando que é a quarta, é verdade. Verdade. Quarta mensagem, né? Introdução, aquela com respeito aos nomes, né? E aí teve primeira parte, segunda parte. E essa também vai ter primeira parte, segunda parte, porque é muita informação, né? Muito ensinamento. E hoje, nessa noite, lembrando que o tema do livro de Oséias é: o Senhor ama a Israel apesar de seu pecado. O Senhor ama a Israel apesar de seu pecado. Hoje estaremos em Oséias capítulo 2, versículo 1 ao 13. Os irmãos já podem abrir lá. E estaremos também falando do amor sincero ao adultério. O tema da mensagem é do amor sincero ao adultério. Então vamos abrir nossas Bíblias em Oséias e ler o texto de hoje. Oséias capítulo 2. Versículo 1 ao 13. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruama, contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desviei ela as suas e desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã, e o meu linho, o meu óleo, as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei o muro de Sebe, para que ela não se ache às suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o azeite, que lhe multipliquei a prata e o ouro, e que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos de seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Oremos, Pai. Neste momento pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a transmissão da Sua mensagem, principalmente por ser
por eu ser um miserável pecador, falho, fraco, mas a tua palavra é poderosa. Por isso pedimos, Pai, que pela tua graça, a sua misericórdia, a mensagem seja transmitida fielmente e o Santo Espírito, Pai, toca em cada vida de acordo com o que cada um necessita nessa noite. E em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, pode se assentar. Do amor sincero ao adultério. Do amor sincero ao adultério. Do nosso texto aí que nós lemos agora, onde nós chegamos, agora capítulo 2, versículo 1 ao versículo 13 de Oséias, chegamos aí à descrição da apostasia de Israel com palavras muito fortes, conforme nós lemos. Para descrever isso, irmãos, Deus usa a própria esposa de Oséias como figura do afastamento de Israel. Conforme nós vemos no versículo 5, vou ler novamente para os irmãos, que é um versículo muito interessante, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo, as minhas bebidas. Você percebe, irmãos, a situação aqui em que Oséias vivia? Imagina se fosse hoje. Eu sei que os tempos são diferentes. Naquela época Deus fazia coisas que muitas vezes, hoje provavelmente, não faria, porque a palavra de Deus está completa, então não creio que Deus vai pedir para um pastor casar com uma prostituta, só se ainda a palavra de Deus estivesse sendo escrita, Mas imagina aí hoje, se fosse hoje, um pastor vivendo com uma mulher que talvez no passado já foi mulher de programa, prostituta, e esse pastor então ama essa mulher, faz tudo para essa mulher, ela tem uma vida boa, agora agradável, tem filhos, tem uma família, tem um lar, mas o mais importante, tem o amor do seu marido, um amor sincero, um amor que de certa forma é incondicional, porque não vê o passado dela e aceita ela como ela é. Mas essa esposa, ao mesmo tempo, é figura da própria nação de Israel. E o que Deus sente, irmãos, é o que Oséias sente. A esposa de Oséias, antes prostituta, recebe a chance de viver uma vida decente ao lado de um amor sincero. Mas o que aconteceu para Gomer, esposa de Oséias, rejeitar todo o amor demonstrado pelo homem de Deus? O que aconteceu? Oséias casa com Gomer, tem 3 filhos, como eu já disse, e a tragédia acontece. A tragédia acontece. Sua esposa volta à velha vida de prostituição, à velha vida imoral de prostituta. Oséias estava se sentindo, como eu já disse, da mesma forma que Deus se sentia pela nação de Israel. Porque a nação de Israel voltou aos ídolos. Eles tinham tudo de bom e do melhor com Deus, mas eles preferiram voltar à vida antiga, a vida de idolatria, adorando ídolos, a Baal, os Baalins. É estranho, Deus fazer aqui, de certa forma, Oséias passar o que ele estava passando, Oséias sentir o que Deus estava sentindo. E eu não sei se na época se tornou tão vivo, mas pelo menos hoje é muito vivo uma pessoa passar o que Deus passa conosco. E ainda assim, Oséias continuou firme. E tem coisas maravilhosas aí para frente, que nós vamos ver.
Assim como Gomer, irmãos, não merecia o amor puro, o amor sincero de Oséias, Israel também não merecia o amor sincero de Deus, o amor genuíno, o amor incondicional. Israel não merecia. Olha o que diz em Deuteronômio, vamos abrir lá, Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha o que nos diz aí a palavra de Deus, Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Você percebe aqui Deus falando claramente aí, que Israel não merecia o que Deus fazia por eles, mas ainda assim Deus fez porque amava. Tanto Gomer como Israel, irmãos, viviam uma vida desprezível antes de conhecerem o verdadeiro amor. Israel conheceu o verdadeiro amor de Deus, a ponto de derramar 10 pragas terríveis no Egito e libertá-los com mão forte. Antes eram escravos, antes não tinham liberdade de fazer o que queriam, não tinham liberdade nem para adorar a Deus, mas agora as suas vontades estavam para o Egito, para o faraó. E Deus então liberta eles dessa vida desprezível que eles tinham como escravos. Gomer também uma vida desprezível, aceitando tudo e qualquer homem. Eu acho uma vida muito triste. Desculpa se tem alguém ouvindo, você vai ouvir isso, mas eu acho muito triste. Você tem que aceitar qualquer homem, imagina o que deve chegar, né? A troco de dinheiro. E aí ela conhece um amor verdadeiro. Alguém que estava determinado a amá-la, a cuidá-la. Não merecia. E ambos, tanto Israel quanto Gomer, ambos abandonaram esta vida privilegiada de amor para voltarem à prostituição. Israel voltou aos ídolos, Gomer voltou aos seus amantes. Gomer abandonou seu marido e seus filhos não porque amava outro homem. Preste atenção. Muitas vezes existe adultério, né, até hoje. Mas muitas vezes aí a pessoa é levada, né, aí um sentimento por outra pessoa. Esse não era o problema de Gomer. Gomer não abandonou Oséias porque ela amava outro homem. Mas a Bíblia diz aí, Oséias 2, versículo 5, a parte B, que ela pensava o seguinte: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Basicamente 6 coisas aí que Gomer queria dos seus amantes. Gomer queria os bens materiais. Bens materiais. Ela não fazia isso porque amava esses homens, ou algum desses homens, mas ela queria os bens materiais que esses homens providenciavam ou presenteavam ela. Pão, interessante que não tem assim, naquela época também era diferente, né? Não tem joias, né? Coisa assim de riqueza, né? Mas é pão, água, lã, linho, óleo, né? Provavelmente talvez é um tipo de perfume, e bebidas. Ela resolveu deixar uma vida privilegiada de amor, um homem que a amava de todo o coração, fazia tudo por ela, por causa de bens materiais. Da mesma forma, Israel tinha um histórico parecido, sabia?
Israel tem um histórico parecido desde a saída do Egito até os dias de Oséias. O histórico de Israel é basicamente parecido com o que Gomer fez com Oséias. Olha aí os textos, vamos lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Veja se não parece um pouco aí com a situação de Gomer. Êxodo 16, versículo 3, nos diz o seguinte: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Olha também Números capítulo 11, versículo 5. Números 11, capítulo 11, versículo 5, diz o seguinte: Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça é? E dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Provavelmente esses porros aí são alhos silvestres, ou algum tipo de verdura silvestre, mas provavelmente um tipo de alho silvestre. Mas, você percebe, eles tinham sido libertos daquela vida terrível de escravidão, das quais a Bíblia diz que eles clamavam a Deus por libertação, eles clamavam, e agora Deus liberta, está levando eles para a terra deles, né, novamente. E aí, no meio do caminho, eles estão lá. Quem dera eu pudesse voltar para o Egito. Quem dera. Israel não queria voltar ao Egito, irmãos, para adorar outros deuses. Não era essa a questão. Mas eles queriam voltar ao Egito por causa das panelas de carne, dos pães, dos peixes, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, cebolas e alhos. Talvez concorde com tudo, mesmo cebola, né? Mas tá bom. Tô brincando, né? Hoje eu como mais cebola do que antigamente, né? Até gosto, né? Às vezes eu faço comida e coloco lá cebola, não só pela Tamara que gosta, mas eu quero também, né? A gente vai mudando. Mas eles queriam voltar por causa dessas coisas, irmãos. Não era para adorar outros deuses. Embora isso acontecia, né? A gente sabe. Mas o que eles queriam era isso. Por várias vezes Israel trocou uma posição elevada, uma posição uma posição maravilhosa, tendo o Deus verdadeiro, cuidando, fazendo tudo por eles. Então, várias vezes durante a história de Israel, eles trocaram essa posição elevada, uma vida de amor sincero, um Deus que os amava incondicionalmente, eles trocavam isso por um bem-estar passageiro. Alegrias terrenas nulas e sem valor. Trocavam. A mulher de Oséias fez o mesmo. Ela entregou o seu corpo, a sua honra, em troca de bens materiais passageiros. Algo trágico que acontecia e ainda acontece com tanta frequência nos dias de hoje. Mas o que isso tem a ver conosco, pastor? Tudo bem, já que você perguntou, vamos lá então, né? O que isso tem a ver conosco? Primeiramente, vejamos a posição do crente. A posição do crente em Cristo. Da mesma forma que Gomer e Israel foram amados e tirados de uma vida de pecado, nós, como salvos em Cristo, resgatados pelo sangue de Cristo, também fomos amados com o mesmo amor que Deus tinha por Israel, Deus tem por cada um de nós, e não só por nós, mas por todo ser humano, porque Ele enviou o seu único Filho para morrer por cada ser humano na face dessa terra.
E Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, quando não merecíamos, quando estávamos na pior, quando estávamos condenados ao inferno. Mas 1 João 3, versículo 2, a parte A do versículo nos diz: amados, agora somos filhos de Deus. Que diferença, hein? De miseráveis pecadores, condenados ao inferno, agora para filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, que vai ser manifestado quando nós chegarmos lá no céu, amém? Mas precisamos, irmãos, meditar em algumas perguntas aqui. Como salvos, da mesma forma que Deus fez com Israel, Deus faz conosco, precisamos meditar em algumas perguntas aqui. Primeiro, será que nós como salvos, será que nós temos vivido como amados do Senhor? Será que realmente nós temos vivido nossas vidas diárias como amados do Senhor? Como filhos de Deus, amados, como nós somos? Talvez você não entendeu a pergunta, mas depois você vai entender. E medite sobre isso. Segundo, deixamos realmente de ter qualquer vínculo com a nossa vida antiga? Será que nós realmente deixamos de ter qualquer vínculo com a nossa vida antiga de pecado? Antes de Deus nos salvar, antes de Deus nos amar? Será que realmente nós deixamos? Ou talvez a história de Gomer assim não é tão diferente da nossa? Terceira pergunta que precisamos meditar. Hoje, o que leva a muitos cristãos a agirem da mesma forma, adulterando espiritualmente contra Deus? O que será que leva a muitos cristãos a agirem da mesma forma, tanto como Gomer, como também Israel? O que leva hoje os cristãos a agirem da mesma forma, adulterando, prostituindo espiritualmente, eu digo, contra Deus? O que será? Irmãos, eu tenho certeza que o salvo em Cristo, ele não tem desejo de trocar de Salvador. Já falamos disso no estudo aí da segurança de salvação. Ele nunca vai ter desejo de trocar de Salvador, ou nunca vai ter desejo de não querer mais Jesus. Isso é inconcebível, é impossível. Embora a gente saiba que tem muitos falsos salvadores, né, por aí. Mas o salvo verdadeiro não vai querer trocar Jesus por nada. Como nós cantamos, né, Jesus é melhor do que tudo. Amém? Mas então, como o salvo tem praticado o adultério espiritual, como ele tem se afastado do amor sincero de Deus? Como, irmãos? A resposta, infelizmente, é a mesma que aconteceu com o povo de Israel e a mesma que aconteceu com Gomer. A história se repete. Ainda hoje, os salvos, os filhos de Deus, o povo de Deus, a nação santa, o povo escolhido, ainda hoje, nós ainda adulteramos espiritualmente. Nós ainda afastamos desse Deus maravilhoso, que nos ama incondicionalmente. Pelo mesmo motivo que tanto Israel no passado, como Gomer aqui no livro de Oséias, o mesmo motivo que eles tiveram, são os mesmos motivos que nós ainda temos hoje. Pastor, prova? Tá bom, vou provar. Segundo lugar, o adultério espiritual do crente. E nós vamos ficar aqui apenas no primeiro ponto do adultério espiritual do crente, ou a primeira prova, vamos dizer assim, de como o cristão, o crente, o salvo, adultera espiritualmente. Mas antes de nós vermos o ponto, eu preciso aqui colocar para os irmãos alguns textos muito importantes para nós analisarmos e aí nós depois comentarmos. Primeiramente, Mateus capítulo 13, versículo 22, que está aí, os irmãos podem ler. Está escrito o seguinte, Mateus 13, 22, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra,
Mas o quê? Os cuidados deste mundo. E que mais? A sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sabemos aqui, só um breve comentário, que se trata de uma pessoa que não foi salva. Ela ouviu a palavra, mas ela rejeitou pelo fato aí dos cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocar essa palavra. Essa pessoa não foi salva. Mas será que isso pode acontecer com um crente? Depois de salvo? Então vejamos outros textos. Lucas 21, 34. Lucas capítulo 21, 34 também nos diz: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Olha, as mesmas palavras que estavam lá, está aqui basicamente, dos cuidados da vida. E venham sobre vós de improviso aquele dia. Mas tem ainda o terceiro texto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Timóteo, sabemos que é um salvo verdadeiro, era um pastor, e olha o que o apóstolo Paulo fala para ele, escreve a ele. 2 Timóteo 2, 4 diz: ninguém que milita se embaraça com o quê? Negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você percebe que basicamente os 3 versículos falam a mesma coisa, com palavras diferentes. E tanto o primeiro, como eu expliquei que não se trata de um salvo, mas os 2 outros, principalmente o de Timóteo, se trata de alguém salvo, ou seja, os cuidados da vida, ou os cuidados deste mundo, é a primeira prova, ou o primeiro ato de adultério espiritual do crente. Da mesma forma que Gomer, esposa de Oséias, e Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Os cuidados deste mundo, irmãos, se caracteriza em quê? Se caracteriza quando os crentes, os salvos, aqueles que já têm a pátria verdadeira, aqueles que já têm toda a riqueza do céu, se caracteriza quando esses crentes se preocupam tanto em guardar dinheiro no banco, a ponto de passar necessidades durante o mês. Já viu pessoas assim? Quer economizar tanto, guardar tanto, que come arroz com ovo. Não estou falando aqui, né? Eu gosto de arroz com ovo. Mas a questão é que vive uma vida miserável porque está guardando dinheiro, não sei se é para os filhos, se é para o que é, e é crente. E é alguém que pelo menos diz que vai para o céu. É alguém que tem certeza que vai estar andando em ruas de ouro, vai estar morando num palácio, com portões de pérolas, e fazendo essa mesquinharia, guardando dinheiro ao ponto de passar necessidade. Irmãos, eu não estou dizendo que é errado guardar dinheiro. Nós temos que cuidar bem das finanças, cuidar bem daquilo que Deus nos dá. Mas o problema não é guardar dinheiro, mas quando essa mania consome toda a nossa atenção, estamos errados. É pecado. A Bíblia chama isso de amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males. E nós chamamos aqui, pelo livro de Oséias, pelo que aconteceu com Gomer, pelo histórico de Israel, chamamos isso de adultério espiritual. Da mesma forma que Gomer quis voltar para seus amantes por causa daqueles bens que eles davam a ela, nós fazemos a mesma coisa, voltando para o dinheiro, voltando para os bens materiais, gastando nossa vida, gastando nossa saúde para os bens materiais, sendo que amanhã a gente morre e fica tudo aí. A preocupação do salvo deveria ser o quê, irmãos? Se realmente é salvo verdadeiro, deveria ser o quê? Salvação de almas, não é verdade?
E salvação de almas muitas vezes precisa de dinheiro, precisa de missionários para ir aonde não tem, precisa de gastar com folhetos e outros ministérios que envolvem dinheiro. A preocupação do salvo deveria ser contribuir para espalhar as boas novas do evangelho de salvação e não guardar dinheiro para a posteridade. Principalmente porque nós cremos que Jesus está voltando. Que legal, nem um amém. Mas eu já sabia. Não é à toa que a mensagem veio para essa noite. Nós não estamos esperando a volta de Cristo, irmãos. A realidade é essa. Nós estamos esperando abarrotar o banco de dinheiro, abarrotar as nossas casas de imóveis, do bom e do melhor, e viver da melhor forma aqui, da melhor forma possível aqui na terra. Mas o salvo verdadeiro, ele deveria se preocupar com almas salvas. Como a Bíblia mesmo diz em outros textos, ajuntar tesouros, onde? Nos bancos? Não, no céu. Qualquer meio de ganhar dinheiro, preste atenção nisso. Qualquer meio de ganhar dinheiro. Qualquer meio. Você ganha dinheiro com isso? Preste atenção. Qualquer meio de ganhar dinheiro ou empreendimento que nos controla, ou seja, aquele empreendimento me controla. Aquele meio de ganhar dinheiro me controla, de forma que eu sou um escravo disso. Não é a mesma coisa que aconteceu com Israel? E eles queriam voltar para lá, para o Egito? Quando isso acontece, qualquer meio de ganhar dinheiro ou empreendimento nos controla, nos fazendo perder o controle da situação, ou seja, nós vivemos em função disso. Você acha que isso agrada a Deus? Responda sinceramente para você. Você acha que realmente a Bíblia concorda com isso? Quando você é controlado pelo meio que você usa para ganhar dinheiro? Você acha que Deus concorda com isso mesmo? Não há nada de errado ganhar dinheiro. Já volto a dizer. Não há nada de errado ter um emprego, trabalhar, usar outros meios de ganhar dinheiro. Hoje tem muitos meios de ganhar dinheiro, até pela internet. Não há nada de errado. O problema é quando este meio te controla. Você é escravo, você não consegue sair disso. Você só pensa nisso. Você vive em favor disso. De forma que você não consegue evangelizar, você não consegue entregar um folheto, você não consegue visitar ninguém. Você vive em função de ganhar dinheiro. Isso é idolatria, adultério espiritual. Você está dividindo Deus com o meio de ganhar dinheiro. O problema é que Deus não aceita. O problema é que Deus não aceita quando sai fora do controle. Pastor, prova na Bíblia, vamos lá para Provérbios. Fala demais, não prova na Bíblia? Vamos lá para Provérbios. Provérbios 23, versículo 4 e 5. Provérbios 23, versículo 4 e 5, já está aqui, mas eu estou vendo os irmãos abrir, vou esperar um pouquinho. A Bíblia nos diz, Provérbios 23, 4 e 5, não te fadigues, não te fadigues. O que é fadigar? Cansar. Não te canses para enriqueceres. Não apliques nisso a tua sabedoria. Deus está falando que você tem sabedoria. Aonde você está aplicando a sua sabedoria? No seu meio de ganhar dinheiro? Não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada. Você vai gastar a sua vida inteira nisso que não é nada. Porque certamente, isso que não é nada, ou tentar enriqueceres, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Você não vai ver nada. Lembra do saco furado? É a mesma coisa. Não vai ver nada. Mas olha também Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 20, que mostra
a mesma coisa basicamente, mas com termos diferentes. Efésios 4, versículo 17 ao 20, nos diz o seguinte, preste atenção no versículo 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam quem? Os outros gentios. Ou seja, aqueles que não pertencem a Deus. Aqueles que vivem suas vidas de qualquer jeito. Aqueles que vivem suas vidas, talvez procurando dinheiro, procurando riqueza, procurando vaidade, procurando a dissolução e outras coisas mais. A Bíblia deixa claro aqui para nós não vivermos, não andarmos como anda aqueles que não são salvos, como anda o mundo. E a Bíblia completa aí o versículo 17, na vaidade da sua mente. Versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, aos quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Irmãos, a Bíblia fala para nós não andarmos como as pessoas do mundo, desta forma. E o versículo 20, o apóstolo Paulo deixa claro, olha, não foi isso que vocês aprenderam, não foi isso que eu ensinei, mas vós não aprendestes assim em Cristo. Isso não condiz com a vida de um cristão, não condiz com alguém que diz ser seguidor de Cristo. Cristo nunca buscou essas coisas. Adultério espiritual. É fácil nós olharmos para Israel e jogar pedra. É fácil nós olharmos para Gomer, que voltou à prostituição, deixando o marido que a amava de todo o coração. É fácil nós jogarmos pedra. Mas que tal nós olharmos para nós mesmos? Que tal nós olharmos as formas que temos cometido o mesmo tipo de adultério espiritual? E hoje estaremos apenas nos cuidados deste mundo. Depois nós vamos ver ainda mais 3 tipos de adultério espiritual. Não se deixe seduzir pelos enganos do mundo. O mundo seduz, tem a habilidade de seduzir. O mundo seduz mesmo. E como eu sempre digo, né, se não te desse prazer, não seria sedução. Então o mundo seduz mesmo. Mas eu digo, irmãos, não se deixe seduzir pelos enganos do mundo, assim como Gomer deixou-se seduzir pelos enganos dos seus amantes. Enganos que te levam a se comportar como alguém que não conhece a Jesus. Ou seja, eu sou salvo, né? Talvez seja, não sei, estou dando aqui um exemplo, mas eu vivo da mesma forma que os outros. Eu corro atrás das mesmas coisas que os outros que não têm Cristo correm atrás o dia todo. Não há diferença de vida. O mundo tem necessidade, irmãos, de se ocupar em correr atrás do dinheiro. O mundo corre atrás do dinheiro. Todo quanto é lugar você olha, está todo mundo correndo atrás do dinheiro e das coisas materiais. Mas o crente não deve viver assim. Sabia que não ia ter muito amém mesmo? Mas eu repito, o crente não deve viver assim. 1 Timóteo 6, versículo 9. Mais uma vez, Paulo falando para Timóteo. 1 Timóteo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Só palavra bonita, né? Só palavra bonita, os que querem ser ricos. Tentação, laço, concupiscências loucas, nocivas, perdição, ruína, só palavras bonitas. Tudo tem relação ao dinheiro. Eu digo correr atrás do dinheiro, eu digo amar o dinheiro, eu digo gastar a sua saúde, gastar o seu tempo, gastar o seu pensamento, a sua sabedoria para conseguir dinheiro. Só tem palavras bonitas aqui. Mas a palavra mais bonita, se é que posso dizer, né? Os irmãos estão entendendo? Adultério espiritual. Prostituição
espiritual. Vamos voltar à mulher de Oséias. Alguns aí não estão nem respirando mais, não sei porquê. Dá um tempinho para os irmãos respirar aí. Alguns ficaram pálidos. Vou voltar aqui. Vou voltar para a mulher de Oséias aí, antes que alguns desmaiem. Ela estava preocupada com as coisas materiais, irmãos. Pão, água, lã, linho, óleo, bebidas. Ao ponto de se prostituir para isso. Mas os crentes hoje em dia estão vivendo como incrédulos, fazendo o que desagrada a Deus apenas para conseguir o quê? Coisas materiais. Coisas materiais. Não temos nada indiferente a Gomer. Talvez podemos, não sei o que você sentiu, né, quando a gente falou sobre Gomer, o que ela fez. Talvez você se sentiu como aqueles fariseus, quando pegaram aquela mulher adúltera. Vamos apedrejar. Pegamos ela em adultério. E talvez nós sintamos a mesma coisa, ou ouçamos as mesmas palavras que foram ditas a eles, para nós. Aquele que não tem pecado, lança a primeira pedra. Concluindo, você é alguém que experimentou o amor sincero de Deus em sua vida? Sim ou não? Graças a Deus, amém? Como é gostoso. Segunda pergunta, tem voltado às práticas antigas, se afastando de Deus e adulterando espiritualmente contra Deus? Práticas antigas, os irmãos entenderam, né? É viver como o mundo vive, é correr atrás do que o mundo corre atrás, né? É ser da mesma forma que você era antes de Cristo. Se isso está acontecendo com você, dê meia volta, hoje mesmo. Se realmente o Espírito Santo convenceu o seu coração de que você está adulterando, prostituindo espiritualmente contra Deus, dê meia volta, retorne. Largue os seus amantes, ou o seu amor ao dinheiro, retorne ao amor sincero de Deus e viva como alguém que é amado de verdade. Os maridos aqui, esposas, podem dizer isso? Ser amado de verdade? Gostoso, não é? Viva assim com Deus. Dê meia volta, se você está longe, dê meia volta. Você está dando muito tempo, sua vida ao dinheiro, dê meia volta, volte e viva como alguém realmente que é amado de verdade pelo próprio Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.